Pessoal, sobre o que nós vamos conversar hoje? Nós vamos conversar sobre o sistema nervoso autônomo, uma parte do estudo da microsemiótica irídea que vem sendo bastante discutida atualmente. E através de alguns elementos presentes na íris, a gente consegue avaliar as prevalências desse paciente. Se você é um paciente com tendência a reações mais movidas pelo sistema nervoso autônomo simpático ou parasimpático. Tá? Então é sobre isso que nós vamos conversar, vamos discutir, vou mostrar os sinais presentes na íris que vai indicar essa prevalência e especialmente quando que é o momento ideal para que a gente entre com a suplementação para estar equilibrando esse paciente. E para que a gente chegue lá, finalmente no sistema nervoso autônomo, nós vamos repassar por alguns conceitos básicos, tanto da biologia que a gente aprende lá na escola, lá no ensino médio, quanto também depois sobre a introdução dos folhetos embrionários na íris, que é ectoderma, mesoderma e endoderma, que dão origem a todos os nossos órgãos, e aí em especial a banda do sistema nervoso autônomo, que é, já me adiantando aqui, um elemento muito importante da íris para identificação dessa prevalência. Só que para que a gente chegue lá, eu quero falar sobre o microsistema mais perfeito que existe, pelo menos na minha opinião, e acredito que na opinião de vocês também, que é a íris. E por que nós falamos sobre microsistema e por que eu inicio a apresentação com essa imagem? Porque a definição de microsistema é a menor porção do corpo que possui informação sobre o todo. E isso é a íris, uma pequena fração de um organismo que possui informações do todo. Através de um microsistema, nós vamos ter informações sobre os nossos órgãos de choque, sobre os nossos sistemas de fragilidade, sobre padrões de comportamentos. E é claro que existem outros microsistemas no corpo, né? A gente não vai ser aqui arrogante em falar que somos especiais. Pessoas que estudam a auriculoterapia, pessoas que estudam os sinais da língua, sinais da pele, todos esses nós temos a revelação de que um pequeno sistema, uma pequena porção, possui informações do todo. E aí, essa experiência da ovelha Dolly, famosíssima, né? Realizada em 1996, ela vem para comprovar que, de fato, um microsistema ele é a menor porção de um corpo que possui informação do todo. Mas como assim? Bom, para quem não sabe, a experiência da ovelha Dolly, realizada em 1996, trata-se de um clone. Ela foi clonada a partir de uma outra ovelha. E olha que curioso, esse processo de clonagem ele deu-se através de uma única célula. Ó, chegou alguém. Através de uma única célula, nós tivemos o processo de criação de um ser idêntico ao outro, mostrando então que uma única célula, ou seja, um super microsistema, contém informações do todo. Para quem não sabe, o nosso corpo ele é dividido em duas classes de células, as células somáticas e as células sexuais. Células somáticas são aquelas células que possuem 46 cromossomos. Células somáticas são aquelas que possuem 46 cromossomos e estão presentes em todo o nosso corpo, órgãos, tecidos, músculos. E as células sexuais são aquelas que possuem 23 cromossomos. São as células sexuais. Na mulher, o óvulo, no homem, o espermatozoide. Quando, milagrosamente, aparentemente, uma célula somática do homem encontra uma célula somática da mulher, forma-se o quê? Um ser humano inédito. São uma pessoa células sexuais? 23 cromossomos. 23? Isso, 23 cromossomos. E o curioso, então, é que da experiência, por que foi algo fantástico a experiência da ovelha Dolly? Porque pegou-se uma célula somática da mama de uma ovelha. Uma única célula somática da mama de uma ovelha, possuindo, então, 46 cromossomos. Implementou-se essa célula somática da ovelha Dolly em um ovócito de uma outra ovelha, que retirou-se o material genético desse ovócito e implementou, então, essa célula mamária. Colocou-se em uma outra ovelha para fazer o processo de gestação e, bum, nasceu-se uma ovelha felpuda, bonitinha, peluda, idêntica à outra ovelha. Então, olha que bacana. Uma única célula é capaz de possuir informações de todo o nosso corpo. Provando, então, que microsistemas, de fato, pequenas porções de um organismo podem possuir informações do todo. E é sobre isso que nós vamos conversar. E para que a gente chegue lá, a gente vai passar rapidamente sobre alguns conceitos de embriologia e depois associar a embriologia com a íris diagnose. Ou seja, quais são os sinais na íris que revelam
que ela de fato é um microsistema. É a menor porção de um corpo que possui informação do todo. Muita gente nos pergunta isso, né? Mas como é que só de olhar no olho eu vou saber que o meu fígado é um órgão de choque? Como é que só de olhar no olho eu vou saber que o meu coração, meu pâncreas ou padrões comportamentais? Porque nós vamos ver que está tudo lá. E é essa jornada que nós vamos fazer juntos. E aí, como eu falei, pequenos conceitos, breves conceitos sobre embriologia. Muito simples, que todo mundo já viu aqui em algum momento, porém que é importante recapitular. Então, isso aqui é o processo de fecundação. Como eu falei para vocês agora há pouco, né? Nós temos um óvulo, que é uma célula sexual feminina, que contém 23 cromossomos. De repente, em uma noite muito feliz, ele vai lá e encontra um espermatozoide, que é uma célula sexual masculina. 23 cromossomos do óvulo, com 23 cromossomos do espermatozoide, eles se fundem e formam, então, o quê? Um zigoto, uma célula inédita, nova, contendo agora 46 cromossomos, e desse zigoto, de uma única célula, desenvolve-se um ser humano. E já no zigoto, que possui esses 46 cromossomos, que é, portanto, um microsistema, nós vamos ter a informação completa do novo indivíduo que vai se formar. E aí depois é simples, né? O zigoto se divide em 2 células, que se divide em 4, que se divide em 8. Esse é um processo chamado de clivagem, que são essas multiplicações celulares. Depois forma uma mórula, né, que é um aglomerado de células, mórula que vem do nome de amora, porque são estruturas semelhantes. E aí a mórula forma então um blastócito, e é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Blastócito, que é uma célula, um emaranhado de células, onde o seu núcleo é oco. E esse núcleo oco, ele começa a ter uma classe de células chamada embrioblastos. E desses embrioblastos vão se formar os folhetos embrionários, que é o mais importante da nossa aula. Então, o blastócito, né, que é essa célula, aglomerado de células com seu núcleo oco, ele vai ser anexado à parede do útero, onde vão ser formados os aparelhos, né, que no caso nada mais é do que a placenta, o saco vitelíneo. E aí depois, e isso é muito incrível, porque todo esse processo que eu falei, ele se dá em 2 semanas de gestação. Do primeiro dia da fecundação até o 14º dia, a gente tem isso, esse processo de divisão celular. Não é nada, né, gente? 2 semanas. E aí depois, do final da 2ª semana de gestação à 8ª semana de gestação, basicamente 6 semanas, nós temos o surgimento de todos os nossos órgãos. Todos os nossos órgãos são formados entre a 2ª semana de gestação, entre o final da 2ª semana de gestação e o final da 8ª semana de gestação, em um fenômeno chamado de organogênese. Então, na 8ª semana de gestação, nós todos estamos prontos. O que vai acontecer dali em diante é simplesmente a maturação e o final do desenvolvimento do feto, ganhando peso, se desenvolvendo. Mas tudo está presente aqui, todos os nossos sistemas e órgãos nesse fenômeno chamado de organogênese. Mas o ponto importante é que aquele blastócito que eu falei para vocês, que se anexou na parede do útero, ele começa a ter formado na parte inferior da célula um grupo de células chamada embrioblastos. E esses embrioblastos darão origem a 3 folhetos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma. E esses 3 folhetos embrionários serão os responsáveis por formar todos os nossos órgãos. Todo o órgão do nosso corpo ele é formado por um desses 3 folhetos embrionários. Final da 2ª semana de gestação, até a 8ª semana de gestação. E aí Jensen, né, um dos mais famosos estudiosos da íris, ele conseguiu aplicar esses folhetos embrionários na íris, ditando então qual tipo de órgão que a gente consegue enxergar na íris a partir de um folheto embrionário. E é claro que esses folhetos embrionários, assim como todo o nosso corpo, né, nós somos produzidos de elementos encontrados na natureza, é claro que cada folheto embrionário vai ser nutrido por uma categoria de vitaminas, de minerais, de aminoácidos. Então, depois, quando a gente aplica esse mapa embriológico na íris, fica muito fácil de enxergar. Bom, mas se a região do cérebro foi formada pela ectoderme, eu sei que a ectoderme precisa de X, X, Y, Z minerais, vitaminas, então faz sentido eu suplementar esse tipo de nutriente para a íris. Mas esses são os 3 folhetos embrionários aqui, então, né? Ectoderma, endoderma e mesoderma. A ectoderma, o folheto embrionário ectoderma, ele vai dar origem ao nosso sistema nervoso central, ou seja, desenvolvimento do cérebro,
e também ao nosso sistema nervoso autônomo, lá o simpático e o parasimpático. Além disso, a ectoderma também vai dar formação aos anexos epidérmicos. Então, pele, unhas, cabelos, pelos, tudo isso também é formado pela ectoderma. Depois, a endoderma, que vem de a parte mais profunda, ela é responsável pela formação do nosso aparelho digestório e pelo nosso aparelho respiratório. Então, estômago, intestino, pulmões, por exemplo, são todos formados pelo folheto embrionário endoderma. E aí depois mesoderma, que vem de meio, é o folheto embrionário que fica no meio dos dois, vai ser responsável pela formação, por exemplo, de ossos, dentes, músculos, tendões, conexões, né? E não existe no estudo da microsemiótica irídea uma disposição irídea chamada conectiva frágil, né? De onde vem conectiva? Que vem de conexão. O que conecta o nosso corpo? Ossos, dentes, músculos, tendões, fibras. E tudo isso que eu falei é formado pela mesoderma. Então, se a gente depois identifica as regiões de mesoderma na íris, e se a gente sabe que toda a íris, quando possui sinais, aquilo indica órgãos de fragilidade, se eu identifico, então, sinais no tecido da mesoderma, lá eu vou ter bons indícios de que eu estarei diante de uma constituição conectiva frágil, por conta das marcações em mesoderma, tá? Só que nem tudo funciona dividido em gavetinhas no nosso corpo. O que é ectoderma, mesoderma, endoderma ou endoderma. É claro que em algum momento esses três folhetos eles se misturam uns aos outros. Na verdade, se relacionam uns aos outros. Se eu sei, por exemplo, que a minha endoderma ela é formada especialmente pelo aparelho digestivo, estômago e intestino, mas, ao mesmo tempo, se eu sei que a ectoderma é o folheto que forma o sistema nervoso autônomo e o sistema nervoso central e é responsável, então, pela inervação do meu corpo, eu sei que o meu intestino, que é formado pela endoderma, ele é inervado pela ectoderma, ou seja, ele se relaciona diretamente com o meu sistema nervoso central a partir dos nervos cranianos que chegam até o intestino. Mas, ao mesmo tempo, o folheto responsável pela circulação sanguínea é a mesoderma. E nós também temos sangue no nosso intestino. Então, Jensen diz que existe um arco reflexo no nosso corpo. E o que é um arco reflexo? Imaginem só uma teia de aranha, né? E a aranha está lá no centro. De repente, cai um mosquitinho lá na extremidade dessa teia de aranha. O que acontece? A teia reverbera, né? Então, o que cai lá numa ponta vai reverberar até outra ponta. É assim que a aranha sabe que algo caiu na sua teia. E o nosso corpo ele é exatamente assim. Ele reverbera. O que acontece em uma região do corpo reverbera por todo o nosso corpo. Por isso é que muitas vezes um paciente chega até vocês com o quê? Com dor de estômago, meu intestino está inflamado, não está funcionando bem. E você olha no intestino e fala, mas não tem nada no intestino. Aí você olha e tem marcações na região cerebral. Porque a ectoderma, que forma o cérebro, quando é fragilizada, ela pode reverberar por todo o corpo. E se eu sei que a ectoderma inerva meu intestino, então muitas vezes se eu tenho um sinal no meu cérebro, eu posso ter desconfortos intestinais, estomacais, ou hepáticos, pancreáticos, ou de mialgias, porque o nosso corpo ele reverbera. Ao mesmo tempo, se eu sinto dor no estômago, no intestino, olho para o estômago e intestino, não tenho sinais, mas tenho sinais na região cerebral, eu devo tratar o que então? O cérebro. Eu devo sempre nutrir aquilo que é mais fraco no meu corpo, porque o nosso corpo reverbera. Muitas vezes muitas vezes um sintoma, aparentemente sem causa, não se relaciona com o local daquele problema, mas sim com a origem. E é isso que esse microsistema tão perfeito revela. É isso que a íris nos revela, as causas dos problemas, porque esses problemas reverberam. Então, um problema, às vezes, que nós vamos observar na íris, na parte de mesoderma, que é essa parte conectiva, pode refletir muitas vezes em uma dor de cabeça, né? Então, o olhar do microceometista irídeo, ele é sempre um olhar investigativo, porque nós vamos investigar aquilo que é fraco e aquilo que é frágil. Então, essa é o tão maravilhoso microsistema conhecido como íris, tá? E aí, então, qual que é a importância da embriologia para a iridologia, para a microsemiótica irídea, né? Se eu sei, aprendemos aqui rapidamente, conceitos simples.
sobre embriologia, processo de fecundação, multiplicação celular, formação de folhetos embrionários que formam a embriogênese, que é o desenvolvimento de órgãos. Se eu sei disso tudo, qual que é a importância disso para a microsemiótica? O que vale eu saber disso para a microsemiótica? O que isso vai me impactar na minha vida profissional, na minha prática terapêutica e clínica? Bom, a realidade é que estes conhecimentos sobre folhetos embrionários, eles nos trazem um embasamento teórico para explicar o mapa então iridológico, o mapa de Jensen. Porque a primeira coisa que Jensen fez quando desenvolveu o mapa iridológico foi justamente posicionar esses folhetos embrionários. Aqui está o folheto embrionário da ectoderma. Se eu já sei que a ectoderma forma o cérebro, então, opa, a região de cima da íris é o cérebro, então ele é preparado, né? Ele é produzido pela ectoderma. Se eu sei que meu aparelho digestório e respiratório é formado pela endoderma, opa, então aqui são os folhetos da endoderma que formam esses órgãos. Se eu sei que os meus órgãos e sistemas de conexões, e aí, como eu falei, tendões, joelho, perna, articulações, é formado pela mesoderma, então está aqui a mesoderma. Então, o processo de criação do mapa iridológico básico, né, o mais cru dos órgãos, ele foi preparado a partir disso. Mas, além de saber disso, né, agora, terapeuticamente, por que isso é importante? Porque isso serve como um guia para mim. Portanto, o terapeuta bem informado, além de tudo, ele vai ter esse recurso terapêutico de saber quais são os nutrientes que alimentam essas regiões da íris. Quer ver só um exemplo? Se eu sei que mesoderma, que vem de meio e que é formado por articulações, músculos e tendões, se eu sei dessa informação, o que nutre músculos, tendões, articulações? Colágeno tipo 2, condroitina, glucosamina, vitamina C, que é importante para o colágeno, magnésio de malato, por exemplo. Então, se a gente tem essas informações, a gente começa a mapear como a íris funciona e tudo fica um pouco mais lógico. Ao mesmo tempo, e aqui está o que a gente chama de euplasia tecidual, né, que é a pinça dos tecidos para que a gente consiga fazer o mapeamento dos nutrientes. Ao mesmo tempo, muitas outras coisas. Por exemplo, quando a gente pensa em ectoderma, que é a parte superior... Só vou cortar um pouquinho o teu raciocínio. Pode? Pode? Pode, já cortou, já né? Cortou? A gente vê se o sujeito é bom, daí quando ele pega, continua no raciocínio, né? Senão, é assim. Ó, pessoal, é o seguinte, assim, ó. Muito importante o que o Renato está falando, porque às vezes eu observo em aula a preocupação de vocês em acharem a doença. A doença que eu falo é o sintoma do paciente. E o que o Renato está colocando muito bem aqui, pelo que eu estou entendendo, porque eu também estou assistindo a aula, eles observam o seguinte: a íris vai observar a causa. Então, quando você divide em 3 essa íris, independente do que o paciente tem uma reclamação física, um sintoma físico, você vai entender da onde que inicia. E se você tratar a causa, você resolve o problema. Muitas vezes é preciso prescrever algo que seja sintomático. Sim, a pessoa está com uma dor forte, vai precisar de um medicamento para aquela dor. Mas para que eu ajude essa pessoa realmente a melhorar, eu preciso entrar nesses folhetos embrionários. Eu vou voltar a uma coisa que eu sempre falo no curso. Se eu conseguir resolver a ansiedade de vocês, terapeutas, eu vou estar super feliz. Por quê? Porque vocês estão buscando como é que eu faço essa doença. Acompanha eles. Isso é muito interessante. Vocês estão conseguindo... O microciometista irídeo tem uma mente fotográfica, tá? Então, traga a imagem, daí vocês vão aprender. Outro fator, não tenham vergonha na frente do paciente de consultar o mapa, de escrever no mapa e de pesquisar, tá bom? Pode ir lá, cara. É preciso coragem para ser microciometista irídeo, porque você escutar uma queixa e não se importar com a queixa e decidir seguir os seus instintos, é preciso realmente coragem. O conceito de reverberação é importante ser compreendido e entendido, porque, novamente eu repito, o nosso corpo ele reverbera. Muitas vezes a forma como o corpo presta atenção em algo
não quer dizer que aquilo seja verdade. Então, na maioria dos casos, na maioria das vezes, nós iremos notar queixas aparentemente sem causas, que o paciente vai nos trazer, as mais comuns possíveis, dores de cabeça, mal-estares, tonturas, problemas digestivos, dores, e olhamos a íris e sobre o que ele falava eu não vejo nada. Mas quando a gente vai seguir então o mapa dos órgãos, a gente vai entender os pontos de fragilidade do corpo. Tratando os pontos de fragilidade, a gente trata o paciente. Não esqueçam o conceito de microsistema, a menor porção de um organismo que traz a informação do todo. É isso que a gente faz. Se vocês não estão fazendo isso, vocês estão fazendo outra coisa. E não é o que a gente quer que vocês apliquem daqui para frente, mas sim que vocês sigam esses conceitos, tá? E aqui então é esse mapa conhecido como euplasia tecidual, que ele é como se fosse então um resumo do que eu falei. Nós vamos ter a ectoderma, a enzoderma e a mesoderma. E aqui as vitaminas e minerais, por exemplo, pensando em mesoderma, que é essa região articular do nosso corpo, a gente sabe que a vitamina E é importante, a vitamina C, os minerais, como por exemplo sódio, potássio, magnésio, né? Então, e essa ideia que é muito importante. E, ao mesmo tempo, a endoderma, a vitamina A, ela é muito importante. Minerais como é o caso do silício, né? E assim sucessivamente. Falando de ectoderma, a gente sabe que o fósforo é muito importante, o enxofre, o iodo. Então, através desse tipo de mapa, a gente começa a mapear, né, com a redundância, começamos a mapear o corpo, fazer um processo de, basicamente, hackeamento do corpo ali, para que a gente entenda aquilo que vai faltando no corpo, tá? Esses materiais vocês terão depois à disposição, tá? Então, quem quiser fazer foto, fica à vontade, mas depois será passado para vocês. Bom, né, mas nem mostramos um mapa irídeo ainda. Então, a gente chega nesse mapa desenvolvido por Jensen, que é o mapa da embriologia, tá? O mapa da embriologia. E o que temos de importante aqui, Renato? Bom, sei que pode ser novo para vocês algumas informações, né? Mas a gente está aqui para tentar facilitar. Nós temos a ectoderma, que forma o nosso sistema nervoso autônomo, o nosso sistema nervoso central e os nossos anexos epidérmicos, pele, pelos, unhas, cabelos, né? Então, ectoderma, ele é esse amarelinho aqui, ó. Olha só que legal. Região do cérebro toda pintada de amarelo. Sistema nervoso central. Para quem fez o curso, né, nós temos duas metodologias de divisão da íris. Aquela mais simples, que é a que eu mais gosto, divisão em zona pupilar e zona ciliar. Zona pupilar é tudo aquilo que está entre a pupila e a banda do sistema nervoso autônomo, conhecido como estômago e intestino. Zona ciliar, tudo aquilo que está além da banda e vai até a orla irídea externa. No caso, vai ser todos os nossos outros músculos e sistemas de aproveitamento e transporte. Mas nós também temos um mapa de camadas de cebolas, dividido em 7 zonas. A 7ª zona, a última zona da íris, é zona de pele. Então, observem que a ectoderma forma cérebro, anexos epidérmicos e também a banda do sistema nervoso autônomo. A gente, claro que pode ser um pouco mais específico, né? A ectoderma, depois ela se divide em neuroectoderma e forma, então, esses nervos autonômicos do nosso corpo. Já a endoderma, que eu falei para vocês, aparelho digestório e aparelho respiratório. Esse azul mais escuro forma a região de estômago, região de intestino, aparelhos digestórios e também alguns outros órgãos, como é o caso de rim, por exemplo, tá? Já a mesoderma, tudo que é laranja, conexões, joelhos, pés, pernas, pelve, virilha, musculatura, a própria região da coluna, ela também é formada pela própria mesoderma, regiões de ouvidos, né, pescoço, tudo isso que vem de órgão que vai fazer conexão é formado então pela mesoderma. Então, nós sempre temos possibilidades de analisar o mapa dos órgãos. Então, se eu simplesmente não soubesse onde existem órgãos aqui, mas se eu tivesse apenas esta informação, eu encontrar sinais aqui, a informação de que aquilo é uma ectoderma já me bastaria. Porque eu falo para vocês, né? Eu falo assim, eu divido a íris como em órgãos vitais e aquilo que não é vital. Então, eu costumo dar preferência para aquilo que é vital. Então, temos marcações aqui, ectoderma.
Aí eu vou ter depois escrito quais são os nutrientes importantes para a ectoderma. Mais à frente da aula, quando a gente revê um pouco sobre constituições e sobre alguns órgãos vitais, a gente sabe que quando a gente trabalha com ectoderma, que é região cerebral, nós sabemos triptofano é muito importante, vitamina D3 é muito importante, melatonina é muito importante. Aí, é claro, vocês vão associando os minerais específicos também com as queixas do paciente, desde que aquilo faça sentido dentro de um mapa. Se um paciente tem marcações aqui, relata insônia, e eu sei que a melatonina é um nutriente importante, ela pode fazer sentido. Se eu tenho marcações aqui, especialmente nas zonas de pressão de ego, eu sei que, por exemplo, o triptofano é importante, especialmente se esse paciente traz queixas de depressão, de oscilação de humor. Da mesma forma, a vitamina D3, se eu sei que eu estou diante de um paciente de baixa exposição à luz solar, se eu tiver ali os parâmetros bioquímicos, seria melhor ainda, é claro, eu sei que vai ser importante. Da mesma forma como eu falei, vem de tecido de mesoderma, paciente pode relatar dores ou não pode. Pacientes que, por exemplo, relatam aquelas dores de ATM, tá? São dores relacionadas ao tecido da mesoderma, então colágeno, condroitina, glucosamina, vitamina C, vitamina E, por exemplo, são todos aí, outros nutrientes um pouco mais sofisticados, como curcuminoides, como piperina, também fazem sentido, o próprio ômega 3 também. Então, tudo isso vai tendo potencial terapêutico. Então, essa base do mapa aqui é muito importante que seja compreendida por vocês, tá? E aí, como eu falei, né? Esse mapa embriológico, ele vai ter suas próprias ramificações também. A gente sabe que a ectoderma, ela se desenvolve em neuroectoderma, tá? A gente pode falar sobre isso, mas também não pode. Se vocês souberem apenas que a ectoderma forma também o sistema nervoso autônomo, já é o suficientemente importante para a nossa aula de hoje, tá? A neuroectoderma é o tecido embrionário responsável pelo nosso sistema nervoso autônomo, localizado na banda do sistema nervoso autônomo. Eu costumo dizer que é o nosso objeto de arte na microsemiótica irídia, né? Aquilo que realmente nos eleva a um outro patamar de atendimento, quando a gente consegue identificar essa estrutura tão importante, topograficamente, pela divisão da íris, mas especialmente por esses caráteres emocionais que ela trazem, a gente consegue realmente evoluir bastante no nosso atendimento. Então, a banda do sistema nervoso autônomo também é um elemento iridológico, né? Um sinal iridológico, que a gente avalia dentro da microsemiótica irídia, formado pelo folheto embrionário ectoderma. Se a gente quiser ser um pouco mais específico, a gente sabe que ela é formada pela neuroectoderma, uma ramificação da ectoderma, tá? E é legal que a gente sabe, olha só, que a neuroectoderma dá origem ao quê? Aos gânglios espinhais, né? Então, o processo de gânglio espinhal que desce pelo bulbo cerebral e vai até o final, chegando em cóccix, ele é todo inervado. Por isso que muitas vezes a gente fala que quando esse nosso cérebro faz registros de eventos emocionais, de traumas e choques, é registrado nesses gânglios espinhais. E nós vamos lá e fazemos o processo de desbloqueio, né? Então, o corpo ele é todo conectado, ele é todo interconectado, trazendo muitas respostas daquilo que nós temos dúvidas. E aqui vocês conhecem muito bem esse mapa, né? O mapa dos órgãos. Agora sim, bem decifrado, bem posicionado, órgão por órgão, estrutura por estrutura, região por região, sistema por sistema. Então a gente fez esses primeiros, que era a minha intenção, esses primeiros 30, 40 minutos de aula, uma viagem da fecundação até o final do que eu chamo de organogênese, que é a formação dos órgãos, mostrando que nós somos então um corpo que reverbera. O que acontece em uma região do corpo afeta diretamente o outro, tá? Então, esses aqui são os conceitos básicos que mostram que a microsemiótica irídia, ela é um microsistema, a pequena porção de um corpo, a pequena porção de um organismo que possui informações do todo. Bem pequenos, nossos olhos, né? E quantas informações a gente consegue ter a partir da avaliação.